Olá, pessoal. Vamos lá, nosso 25º encontro desse curso, Mecânica e Estatística. Vamos discutir hoje algumas das propriedades termodinâmicas do modelo de Ising unidimensional. Tá? Nós veremos que, embora esse modelo não apresente magnetização espontânea, isso só ocorre no modelo de Ising de dimensão 2 para cima, mas essa nossa cadeia de Ising unidimensional consegue já revelar alguns cuidados, algumas peculiaridades, tá? Nós vamos ver uma divergência de uma grandeza física, como último tema da aula, que já sugere que não tem transição de fase, mas tem algo esquisito acontecendo nesse nosso modelo, certo? E nós vamos poder explorar também as sutilezas envolvidas no limite termodinâmico, em questões de simetria do modelo de Ising, tá bom? Então vamos lá. Só que eu não vou conseguir cumprir isso que eu falei aqui na aula de hoje, ficará para a próxima, de ver detalhadamente as correlações espaciais e o comprimento de correlação, tá? Eu precisei fazer uma aula um pouco mais curta hoje, então eu coloquei esse objetivo e não consegui cumpri-lo. Então, entendam como um novo objetivo, termodinâmica, propriedades termodinâmicas do Ising unidimensional, tá? O que nós vimos na aula passada? Nós vimos que estamos considerando um caso muito especial, que é o nosso hamiltoniano de Ising no formato de um anel. Primeiros vizinhos agora, a gente pode indexar numa linha, né, por um índice I cada spin, e os seus vizinhos serão os spins de índice I mais 1 e I menos 1. Fazendo a soma dessa forma, aqui nós consideramos todas as interações de primeiros vizinhos. É o nosso termo ferromagnético, nosso termo paramagnético. Então, aqui as condições periódicas de contorno. A gente pode chamar essa nossa cadeia de Ising de um anel de Ising. E nós vimos lá na aula passada que a nossa função partição, que é soma dos fatores de Boltzmann em todos os possíveis valores de energia, resultou como sendo a soma de duas expressões dessa forma, uma função lambda mais e uma função lambda menos, cada uma delas elevada a n, onde esses lambda mais e lambda menos, pessoal, eu digo que são funções porque eles dependem de parâmetros, tá certo? Mas eles são autovalores de uma matriz. Nós vimos lá na aula passada a expressão para eles. Ó, os sinais mais e menos se manifestam aqui, desta forma. Na aula passada eu não tinha feito isso, mas hoje vai ser muito conveniente a gente usar essa identidade aqui. Pessoal, enquanto cosseno quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, quando é hiperbólico tem uma diferença de sinal, tá? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Isso dá origem a essa identidade aqui. Nós tínhamos visto na aula passada, além dessa expressão geral, antes dela nós tínhamos visto esse caso especial. Esses nossos dois autovalores, repito, são funções, né? Da temperatura, do acoplamento, especializam-se, no caso, no sinal mais para 2 cosseno hiperbólico de beta-j, no caso menos 2 seno hiperbólico de beta-j. Estou só repetindo a aula passada, porque a gente vai usar essas expressões aqui hoje, tá bom? Nós também comentamos ainda na aula passada que no limite termodinâmico, a nossa energia livre por partícula é o quociente da energia livre extensiva pelo número de partículas no limite, e nós vimos que essa energia livre, no limite termodinâmico, é dominada pelo maior alto valor, que é o lambda mais. Tá bom? Então, embora a função partição envolva ambos, a energia livre por partícula, num limite termodinâmico, envolve apenas o maior alto valor. Tá bom. Pessoal, isso não quer dizer que o lambda menos nunca mais aparecerá na nossa vida. Na aula de hoje ele não vai aparecer, mas quando a gente quer considerar correlações espaciais, como na próxima aula, ele vai voltar a aparecer aqui pra gente, tá bom? Curioso, né? Como assim, professor? Isso vai ter algo a ver? Mesmo no limite termodinâmico? Vai, vocês verão. Então, continuando essa rápida revisão dos resultados da aula passada, lambda mais e lambda menos são essas funções, mas que são tratadas, né, como escalares, como os autovalores da matriz de transferência
que nós construímos na aula passada. Essa aqui é a matriz de transferência geral, quando nós temos campo não nulo. Ok, tá? Nossa vida foi muito tranquila na aula passada, porque essa matriz de transferência, assim definida, ela é simétrica, né? Então, pudemos realizar uma diagonalização que foi muito conveniente. Por isso que a gente pôde ter uma solução exata do anel de Ising, tá? Então, qual é o nosso cenário de trabalho aqui hoje? Nós veremos que não há uma transição de fase a temperatura finita no Ising unidimensional. Tecnicamente falando, não há transição de fase. Eu gostaria de passar por uma temperatura crítica, abaixo da qual eu entrasse numa fase ordenada. Mas, pessoal, a gente vai ver que algo curioso acontece quando a gente se aproxima de t igual a zero. Tá certo? Mesmo assim, mesmo não havendo formalmente uma transição de fase, além dessas curiosidades que eu estou dizendo aqui, a análise desses resultados suscita alguns cuidados que a gente tem que aplicar mesmo para Ising em redes de maior dimensionalidade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver com calma que sutilezas que são essas, tá bom? Olha só. Vamos analisar o maior alto valor quando a gente se aproxima da temperatura nula. Tá bom? Equivalentemente, a temperatura inversa vai para infinito. Ótimo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. O meu maior alto valor, assintoticamente para temperaturas baixas, ou equivalentemente beta indo para infinito, assintoticamente, eu vou sucessivamente cortando termos à medida que isso for possível, tá? Vai ter essa forma aqui. Olhem aqui para ela e notem o que está aparecendo. Tem uma exponencial de beta j aqui. Pessoal, é assintótico. Eu não fiz o beta ir para infinito, tá? Eu quero ver quem são os termos líderes para beta muito grande. Então, tem um exponencial de beta j, tem um cosseno e tem uma raiz de um seno ao quadrado. Vamos voltar lá para a página anterior, antes da gente prosseguir, só para vocês verem o que aconteceu aqui. Não era isso que a gente tinha lá. Eu já estou aqui num regime assintótico. Cosseno, raiz do seno hiperbólico ao quadrado. Voltemos para a expressão da aula passada. Olha o que a gente tinha aqui. Tinha essa exponencial, tinha esse cosseno hiperbólico. Aqui está mais, menos, lá eu estou só com o mais, não é isso? Tinha esse seno hiperbólico aqui. E eu sumi com esse cara. Por que eu sumi com esse cara quando beta tende a mais infinito? Ora, porque meu acoplamento ferro-magnético é positivo. Positivo, negativo. Esse positivo fica negativo. Então, quando beta é muito grande, esse termo, claro que tende a zero. Esse termo fica arbitrariamente pequeno. Por outro lado, pessoal, esse seno hiperbólico ao quadrado de beta h, ele explode com o beta indo para infinito. Ele é crescente em beta. Lembre-se que tem uma exponencial. Na verdade, tem duas exponenciais envolvidas num seno hiperbólico, né? E elas podem explodir. Na verdade, aquelas duas exponenciais dentro de um seno ou cosseno explodem para um lado e tendem a zero para o outro lado, dependendo do sinal do seu argumento. Mas o fato é, como esse J é estritamente positivo, certamente isso aqui tende a zero para beta grande. Enquanto esse aqui fica grande. Então, essa foi a primeira construção assintótica que eu fiz lá. Esse cara, comparado com esse seno, isso aqui é nada. Então, assintoticamente, a gente pode simplesmente omitir isso aqui. Matemáticos escreveriam isso de outro jeito, mas nós físicos estamos muito acostumados a fazer isso, né? Na verdade, os físicos escrevem até igual. Eu estou sendo minimamente cuidadoso de dizer que é assintótico. Bom, então aquele termo exponencial decrescente na temperatura foi embora. Só que olha o cuidado que a gente tem que tomar, né? Ó, eu justifiquei aqui que eu pude jogar aquele cara fora porque o J era positivo. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma análise aqui, pessoal, que exige que o campo não seja nulo. Por quê, professor?
Você não estava querendo ver algo assintótico só na temperatura ou no beta? Depois vocês vão ver o que acontece com o campo nulo, tá? Imagina que o campo não é nulo. Ou seja, fisicamente, eu tenho um campozinho residual que puxa a minha magnetização em um sentido ou em outro. Tá? Pessoal, raiz de uma grandeza ao quadrado, isso é algo que os físicos às vezes não acreditam, mas sempre é módulo, tá, pessoal? Tem alguns problemas, como esse aqui em física estatística, alguns problemas em eletromagnetismo, que você tomar a raiz de uma grandeza ao quadrado e dizer que é a grandeza e não o seu módulo, simplesmente faz você ter conclusões físicas erradas, tá? Então vamos lá. Raiz do quadrado do seno hiperbólico de beta-H é módulo do seno hiperbólico de beta-H. Isso é importante aqui. Pessoal, módulo de alguma coisa, de qualquer grandeza, é aquela grandeza quando ela for positiva. E é o oposto dela quando ela for negativa, para que ela fique positiva. Então, ó, dentro de um cosseno hiperbólico, temos soma de duas exponenciais, né? Tem um fator meio também, mas tem um exponencial de beta-H e existe uma exponencial de menos beta-H. Como isso aqui é módulo, dependendo do sinal de beta-H, eu vou trocar esse módulo aqui pelo próprio seno hiperbólico ou por menos o seno hiperbólico. Isso vai fazer com que para algum sinal de H combinem-se as exponenciais positivas. Para o outro sinal do H, quem vai se combinar vão ser as exponenciais negativas envolvidas na definição dessas nossas funções hiperbólicas. Se você fizer essa conta abrindo os dois possíveis sinais decorrentes desse módulo, combinar as exponenciais, você vai ver que o seu resultado geral é exponencial de beta módulo de H. Sempre o que vai sobrar nos dois casos, você teria duas leis, né? Se for positivo, se for negativo, mas as duas leis podem ser expressas de uma só forma, com uma única expressão, desde que você coloque esse módulo aqui. Verifiquem isso depois. Somar, subtrair funções exponenciais envolvidas aqui. Tá bom? Não é difícil, mas notem que a função módulo não é diferenciável, né? E ela está aqui. Ela aparece normalmente nesse nosso lambda mais. Não, professor, mas você já aproximou. Você está induzindo alguma coisa. Cara, eu não estou induzindo nada. Eu estou fazendo um processo limite. Pessoal, processos limite podem gerar quebras de analiticidade, tá bom? Isso é comum. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, sem dúvida. Eu vou ter uma expressão assintoticamente de beta tendendo a infinito, que eu parti de uma função analítica, mas no final de um processo limite, isso aqui vai valer no meu limite, surge uma falta de analiticidade. Tá? Surgiu. Naturalmente do modelo. Ó, isso aqui é confiável. Vamos ver então quem é a nossa energia livre por partícula. Ela é menos kBt, minha energia livre por partícula é menos kBt, log desse meu lambda mais. Então, assintoticamente, usando essa expressão aqui, nós teremos menos 1 sobre beta, log dessa expressão, log de exponenciais, vai dar beta-j mais beta módulo de H cortado, beta cancela com esse sinal menos sobrevive, desculpem aqui a rasura, mas aqui é um assintótico, o resultado assintótico é menos J mais o módulo de H. E esse resultado é assintótico para baixas temperaturas. Então, para baixas temperaturas, quando o campo é não nulo, nós concluímos agora, ó, vou passar esse negativo para cá, nós vimos que o oposto da energia livre por partícula é J mais H, se o campo externo for positivo, tiver uma direção. E é J menos H, se o H for negativo. Caramba, hein? Curioso, né? Vamos ver. Vamos ver se tem algo mais curioso ainda.
Ora, nós sabemos aqui, quando nós estamos tratando com as nossas grandezas reduzidas, né, por partícula, temos essa relação entre diferenciais, nós já usamos outras vezes, e em particular a magnetização por partícula é uma derivada parcial dessa nossa Fzinho em relação a H. Está aqui. Estamos pegando aqui essa nossa expressão, toma a derivada parcial em relação a H, troca o sinal, essa troca de sinal vai pegar esse cara, só que derivada em relação a H pode nos dar dois sinais distintos, dependendo de qual era o sinal do nosso campo externo. Eu tinha trabalhado imaginando que ele não seria nulo. Tudo bem? Pessoal, a nossa magnetização por partícula ou é mais 1 ou é menos 1. Mas olha só, nós fizemos a temperatura ir para zero antes de pensar em qualquer limite de campo. Isso aqui é para campo não nulo. Então, o que isso quer dizer? Olha só, esses resultados não dependeram de H. Claro que não vai existir o limite dessa grandeza dada por duas sentenças quando H tende a zero. Porque a gente está vendo que tem duas possibilidades. Só que os limites laterais existem. Isso quer dizer que se eu pegasse o meu anel de Ising, mantivesse um campo positivo não nulo, e fosse diminuindo a temperatura, o meu sistema todo ficaria magnetizado no mesmo sentido do campo, que seria um campo positivo. Mesmo que depois disso eu fosse reduzindo esse meu campo externo positivo, residualmente eu chegaria no limite de 1 sendo 1. Então eu teria uma magnetização do meu anel de Ising alinhada com o campo. Sempre vai ser alinhada com o campo. Pessoal, o mesmo aconteceria se o H tivesse num sentido que eu convencionei de chamar de negativo. Então, primeiro, põe um campo negativo. Os seus spins não estão todos alinhados, mas vai diminuindo a temperatura, todo mundo se alinha ao campo, que agora está na sua direção negativa. Todo mundo se alinhou. Depois que alinhou, você mantém o T igual a zero, e aí você poderia ir diminuindo o módulo desse campo. Módulo, porque agora ele está numa direção que eu chamei de negativa. Só que você vai aproximando ele de zero, unilateralmente, e você chega em menos 1. Ou seja, você poderia imaginar que mesmo desligando o campo depois, permaneceria alguma magnetização. Então você poderia pensar, existem duas magnetizações possíveis, eu tenho uma transição de fase, nem que seja apelando no T igual a zero. Não, pessoal, não é isso que a gente chama de transição de fase. Uma magnetização espontânea, que é o que a gente vai chamar de uma transição de fase crítica, que vai emergir numa transição crítica ou contínua, você deixa primeiro o campo nulo. Por isso que é espontâneo. E aí você reduziria a temperatura e esperaria para ver o que aconteceria, se haveria uma mudança de fase, ou se surgiria uma magnetização espontânea. É a ordem inversa do que foi feito aqui. Isso é interessante, mas não é sinalização de transição de fase. Tá bom? Então eu comento aqui. Isso seria uma magnetização induzida por campos externos residuais. Eu comentei aqui, isso é interessante, mas não é a magnetização espontânea. A magnetização espontânea ela deveria surgir quando a temperatura tendesse a zero sob campo nulo. Foi exatamente o que a gente não fez. Eu imaginei que o meu campo era não nulo. Professor, teria feito alguma diferença? Bom, vocês viram que alguma diferença fez porque surgiu aquele módulo, aquelas duas soluções. Se vocês não acreditam, vamos fazer tudo desde o começo, vamos fazer aplicar a termodinâmica e fazer o H igual a zero primeiro. Olha só. Agora eu não vou impor nada, tá? Nem vou impor, nem vou fazer nada assintótico. Pega a energia livre por partícula, ela é definida no limite termodinâmico, menos KBT log do lambda mais.
Nós já vimos que a magnetização por partícula, muito em geral, é menos ΔF e ΔH. Faz a conta. Menos com esse menos, o T é constante, não tem nada a ver com esse H, menos com menos mais KBT, derivada ΔH deste log. 1 sobre o argumento, ΔH do argumento, derivada do logaritmo, né? 1 sobre ele, 1 sobre o argumento, derivada do argumento. Multiplica e divide esse H pela constante beta. Multipliquei por beta, dividi por beta, só para eu tratar como aqui a variável, não o H, mas beta H. Por quê? Porque tem um monte de coisas que dependem do beta H junto, pessoal. É só para simplificar um pouco a vida. Só que esse beta é bom que já cancelou com esse KBT. Inverso do nosso alto valor dominante. Vamos derivar o lambda mais em relação a beta H. Pessoal, sem aproximação, tá? Vocês vão ver que vai voltar a aparecer aquele termo. Estou fazendo algo completamente geral agora. Tá? O primeiro termo multiplicado por esse exponencial de beta j lá no meu lambda mais é um cosseno hiperbólico. Derivada de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Não tem regra da cadeia porque eu não fiz ΔH. Eu fiz del beta H. Então não aparece um beta multiplicativo aqui. O outro termo era uma raiz, tá? Raiz do seno hiperbólico ao quadrado mais uma exponencial. Deriva. Derivada da raiz, inverso de 2 vezes a raiz. Ó. Essa era a raiz que aparecia lá. Só que pela regra da cadeia, tem que multiplicar, ou seja, botar lá no numerador, o ΔH do argumento dessa raiz. Quem que é o ΔH dessa expressão que eu estou mostrando aqui, que é o argumento dentro da raiz? Aqui dá zero, porque não depende de H. ΔH desse termo, 2 vezes que tomba, seno hiperbólico de beta H elevado a 1, mas pela regra da cadeia, eu tenho que fazer agora o ΔH desse termo. ΔH desse termo, del beta H. Del beta H desse termo, de um seno hiperbólico, da cosseno hiperbólico de beta H. Não aparece, pela regra da cadeia, um beta multiplicativo a mais, porque eu fiz del beta H. Tá bom? Verifiquem as contas, continha de derivada parcial, tá bom? Eu só tentei escrever aqui um pouco mais direto, mas é a expressão que a gente tinha antes. Que maravilha! Esse 2 cancela com esse 2. Tem um seno hiperbólico de beta H em evidência aqui, que pode ser colocado em evidência, porque ele é comum a essas duas parcelas. Dá para reorganizar os termos, pessoal? O resultado é isso aqui. Isso aqui é só uma algebrinha, façam as contas. O lambda mais está aqui, mas quando você reorganiza as coisas aqui, depois de tirar esse seno hiperbólico de beta H, tem algo a ver com lambda mais isso aqui, tá bom? Então se cancela, o resultado é esse aqui, ó. Esse é o nosso resultado, tá? Então vamos colocar ele aqui em destaque, ó. Minha magnetização por partícula em geral do meu anel de Ising obedece a essa expressão. Se alguém achou esquisita aquela análise assintótica, aquele módulo lá surgindo, dá para tirar daqui. Isso aqui valia em geral, isso aqui vale em geral. Quer ver? Faz temperatura muito baixa, tender a zero, e, portanto, beta tender a infinito. Beta muito grande. Olha para essa expressão. Não é limite, é assintótico que a gente vai fazer. Esse cara tende a explodir com a temperatura. Esse cara tende a explodir com a temperatura. Mas ó, o mesmo cara que a gente tinha dito que morria antes, continua morrendo. Porque a constante de acoplamento ferromagnético é positiva. Beta tendendo a infinito, exponencial decrescente. Esse cara se torna tão pequeno quanto a gente queira. Mesmo em relação a uma constante qualquer. Que dirá em comparação com algo que vai explodir com a temperatura. Porque seno hiperbólico é crescente no seu argumento. Ou seja, assintoticamente, de novo, a mesma coisa assintótica que a gente fez, é como se isso não existisse e você tem uma grandeza dividida pela raiz do quadrado dela. Só que raiz do quadrado dela é módulo dela.
uma grandeza dividida pelo seu módulo é algo que vale mais 1 ou menos 1. A mesma coisa que a gente tinha feito antes. Para campo não nulo. Mas se eu fizer o campo nulo antes de fazer o beta ir para infinito, aí é diferente. Antes de eu pensar em qualquer coisa no beta, se eu fizer H tendendo a 0, o seno hiperbólico ele é ímpar no seu argumento, em particular, seno hiperbólico de 0 é 0. Então, se eu primeiro fizer H tendendo a 0, eu chego em 0. Depois eu faço o que eu quiser com a temperatura, muito alta, muito baixa. Limite de 0, sob qualquer condição, é 0. Limite de constante. Isso está em marcante contraste com o que a gente aconteceu antes. Pessoal, a ordem dos limites importa. Em transições de fase, é preciso muito mais cuidado com processos limite, trocar uma derivada e uma integral de ordem, ou integrar uma soma infinita. Coisas que o físico normalmente faz sem prestar muita atenção no curso de cálculo, pode ser muito perigoso, porque a gente está exatamente preocupado com a possibilidade de surgimento de falta de analiticidade sobre certas condições. São exatamente as condições em que limites podem não comutar. E vocês viram já no Ising 1D, mesmo ele não sendo o melhor, o mais rico modelo para exibir transições de fase para gente, vocês estão vendo isso aqui aparecer. Está aqui, vocês estão vendo a análise. A ordem dos limites importa. Tá bom? Então essa nossa conclusão aqui é que se a gente fizer o H igual a 0 primeiro, a nossa não sobra uma função de t, deu uma função constante, identicamente nula, igual a 0. Então, ótimo, você já pegou o 0, pode fazer limite do t, abaixar agora que vai chegar em 0. Então é diferente do que a gente tinha antes, tá? Daquela historinha do campo residual. Agora você não tinha um campo ordenante segurando o seu sistema para você baixar a temperatura. Então eu resumi aqui um pouco dessas frases, né, que eu já mencionei aqui. O que isso quer dizer? A magnetização induzida, quando o T tende a 0, antes do campo tender a 0, ela é instável. Aquele mais 1, menos 1 que a gente viu lá, pessoal, eles não são estáveis termodinamicamente. Você não permaneceria naquele estado. Tá? Eu poderia elaborar nesse argumento, mas dá para perceber que faz sentido isso que eu estou falando aqui. A ordem dos limites em T e H importa. Tá? E para complicar as coisas, tem outro limite envolvido aqui, só que ele meio que foi varrido para debaixo do tapete. Antes da gente pensar nas possíveis ordens entre a temperatura e o campo, nós já fizemos o número de partículas no nosso sistema magnético ir para infinito, porque nós usamos só o lambda mais. O fato de nós termos dito que a nossa energia livre dependia apenas do alto valor dominante, isso só vale no limite termodinâmico. Então, analogamente em que sentido? Dizendo que ordem de limites importa, é importante realizar o limite termodinâmico N tendendo a infinito antes dos limites em T e H. A gente percebe que a gente até poderia interpretar T e H em duas ordens, com resultados distintos, mas o limite do N indo para infinito, esse cara você não pode trocar, porque senão você vai chegar em algo que não faz nenhum sentido termodinâmico. Tá? O N tem que ir a infinito antes desses limites. E por que isso é relevante? Isso afeta a análise de experimentos na vida real, porque na tua vida real teu N é grande, mas grande não é infinito. Então será que tem algum efeito disso? Em relação a campo, temperatura, né? E principalmente em relação às simulações computacionais. Porque mesmo com métodos de Monte Carlo, a gente nunca vai ter um número de unidades no sistema comparável com um sistema real. Então, quando você vai calcular magnetização numa simulação de um modelo de Ising, você tem que tomar muito cuidado com a ordem dos limites que você faz. Primeiro, você tem que ter médias tomadas para um número de partículas muito grande. E só depois que você poderia ver como essa média se comportaria quando o campo tendesse a 0 e a temperatura tendesse a 0. Tá bom? Se você tentar pegar vários sistemas pequenos numa simulação,
fazer a temperatura tender a zero primeiro, chegou num resultado, e só depois for aumentando o tamanho do sistema e vai comparando, você vai chegar em conclusões erradas. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Espero que eu tenha mostrado aqui pelo menos um relance de realmente uma questão relevante, tá bom? Vamos analisar, agora vai ser um pouco mais de contas, de resultados, vamos analisar as outras propriedades termodinâmicas da nossa cadeia de Ising, do nosso anel de Ising. Por que eu estou dizendo outras? Porque a gente acabou de chegar em uma bem importante, bem bonitinha aqui, que é essa. Ó. Nós chegamos à magnetização em qualquer regime. Essa magnetização aqui é a magnetização do sistema. Tá bom? Tanto que eu tirei os dois casos, né? Magnetização induzida e magnetização espontânea não existindo, porque é sempre nula. Ambos vieram dessa expressão. Só que teria coisas mais simples que a gente poderia ter tirado. Então vamos lá. Pessoal, o papel do campo magnético não é particularmente relevante para a energia interna do sistema ou para a capacidade térmica do sistema, tá? Então, só por simplicidade, mas ao mesmo tempo para a gente não se omitir em relação a essas grandezas termodinâmicas, vamos imaginar que o H seja igual a zero para elas, tá bom? Então, para calcular essas duas, capacidade térmica e energia interna, depois eu vou fazer eles virarem por partícula, tá? Vamos pegar o caso H igual a zero. Então, quando H igual a zero, a minha energia livre vai depender de um lambda mais específico, do meu alto valor quando H igual a zero. Pessoal, quando H igual a zero, aquela nossa expressão do lambda mais vai se reduzir simplesmente a isso aqui. Ó. Vocês devem se lembrar que lá em geral tinha isso, aí tinha um cosseno hiperbólico de beta-H que vira 1, e aí tinha mais uma raiz. Dentro daquela raiz tinha um seno hiperbólico ao quadrado de beta-H, que é 0, e tinha uma exponencial de menos 4 beta-J. Tira a raiz dela, dá essa exponencial aqui. Tá bom? Multiplica essa exponencial, vai dar a exponencial positiva mais uma exponencial negativa, é o dobro de um cosseno hiperbólico. Então, nesse caso, H igual a zero, energia livre por partícula é menos kBt log desse cara. Aplica aqui o log, 2 cosseno hiperbólico, tomei o log do produto é soma dos logs, então vai ter menos kBt log de 2, menos kBt log disso aqui. Tá bom? Essa é a expressão geral. Vamos só olhar a cara dela nos dois possíveis extremos de temperatura. Pessoal, quando a temperatura tende a zero, esse cara aqui é dominado por esse, e aí vai aparecer esse J. Façam as contas, tá? Aqui eu fui bem rapidinho, tá? Isso aqui vai ter a ver com aquele limite, pessoal, de x log de x, tá? Quando x tende a zero, tá? Aqui é 1 sobre beta, né? Não, na verdade aqui é um pouquinho diferente, não é o limite de x log de x quando x tende a zero, não. Mas façam a análise aqui com calma, vocês vão perceber que isso aqui essencialmente vai ser menos j quando t tende a zero, e quando t for muito grande, isso aqui é muito menor do que esse cara aqui, vai ser dominado por esse primeiro termo. Então, nota que para temperatura infinita, essencialmente a gente tem uma questão de independência. Cada um dos nossos spins, porque essa aqui é uma energia livre por spin, é binário. Então aparece aqui menos kBt log do número de possíveis estados, que é 2. Temperatura muito alta, eu sempre tenho duas possibilidades com a mesma probabilidade. A entropia dominou para altas temperaturas. Quando a temperatura é baixa, essencialmente quem controla a nossa vida é o termo energético e não entrópico. Esse aqui é o termo energético dominante da minha interação entre dois spins, tá bom? Verifiquem essas contas aqui. Eu fiz rapidamente mesmo. Tá bom. Energia interna do meu sistema. Pessoal, a energia interna do meu sistema por partícula, claro que é... Eu vou fazer alguns passos aqui só para mostrar que as coisas são bem construídas. É um limite da nossa grandeza extensiva energia interna por partícula. Ótimo. Esse meu U
uma fórmula bem conhecida da nossa termodinâmica, é menos del del beta log da função partição. O nosso log da função partição, mas a função partição é soma dessas potências, nós já revimos isso no começo da aula de hoje. No limite termodinâmico, esse cara vai embora. Pá! Pessoal, a gente vai adaptar para menos del del beta log do lambda mais. Do mesmo jeito que vocês estão acostumados em ver em física e estatística a energia interna extensiva ser menos del del beta do log da função partição, quando você normalizou por partícula, a gente vai ter algo muito parecido, revela-se como menos del del beta log desse alto valor. Esse alto valor ele faz o papel da função partição de um corpo, se não houvesse interação nenhuma, tá bom? A gente já viu qual é a expressão desse cara para campo nulo, é 2 cosseno hiperbólico, faz essa continha aqui, del del beta de um log, 1 sobre o argumento vai para baixo, né? Porque a derivada de log de x é 1 sobre x. Pela regra da cadeia tem uma derivada desse cara no numerador, então tem um seno hiperbólico no numerador, o cosseno foi parar no denominador, façam as contas, o resultado essencialmente é uma tangente hiperbólica. Tá bom? Dependente da nossa temperatura. Ok. Então, como uma função de beta, a energia interna por partícula é uma sigmoidal, uma tangente hiperbólica. Capacidade térmica do sistema. Pessoal, o meu C minúsculo é muito parecido com o meu C maiúsculo. Quando eu iniciei essa discussão aqui de H igual a 0, eu tinha pensado no C maiúsculo porque eu tinha pensado no U maiúsculo também. Só que a gente está calculando aqui na prática muitas grandezas por partícula. Então agora imaginem que aqui é meu C minúsculo. Ele é definido, essa capacidade térmica, né? É definida como derivada parcial da energia interna em relação à temperatura. Vem lá da nossa termodinâmica básica de sistemas magnéticos. Del U, del T, del U, del beta, del beta, del T. Porque o meu Uzinho vai estar expresso em termos de beta, fica mais fácil. Del beta, del T vai introduzir para a gente algo do tipo 1 sobre KBT ao quadrado, KBT ao quadrado. Faz a conta, derivada parcial em relação à beta dessa tangente hiperbólica, traz uma secante hiperbólica ao quadrado. Pessoal, é tudo muito parecido com as funções trigonométricas, né? Às vezes tem diferenças, mas as funções hiperbólicas não são definidas do jeito que são à toa. Então, da mesma forma que a tangente tem como derivada secante ao quadrado, tem propriedades parecidas aqui. Talvez tenha uma alternância de sinal aqui, não me lembro, mas o resultado é esse, tá bom? Aparece algo do tipo secante hiperbólica ao quadrado de beta-j. Isso aqui é o quadrado de 1 sobre um cosseno hiperbólico, tá bom? Tá bom, qual é a cara desse elemento aqui? Eu não vou discutir muito aqui a termodinâmica, mas não há divergências ou descontinuidades nessa capacidade térmica por partícula. Isso é diferente do Ising 2D. Normalmente em transições de fase críticas, há uma divergência, ou no mínimo uma descontinuidade na capacidade térmica do sistema. Aqui não chega a haver uma divergência. Ótimo, eu já tinha dito que eu não ia ter uma transição de fase usual. Mas o pico dessa nossa capacidade térmica, né, há um pico marcado, isso já é interessante, isso é chamado anomalia Schottky. Tá? É um tipo de efeito relacionado a sistemas de 2 níveis, em geral, como são os nossos spins. E é curioso perceber que esse máximo está essencialmente numa região em que a energia de interação por spin é comparável com a energia térmica. Tá? Esse resultado não é exato, não é cravado no 1, não. Mas é muito próximo de 1. Muito próximo de 1. E isso tem uma interpretação física interessante, que você tem uma capacidade térmica maior do sistema, quando as excitações térmicas, as flutuações induzidas pelo contato térmico com o seu ambiente, com o seu banho térmico, são da mesma ordem de grandeza do seu acoplamento spin a spin. É como se os flips pudessem ser induzidos termicamente e o seu sistema pudesse aceitar mais energia.
Por isso que ele tem uma capacidade térmica maior nessa condição, tá bom? Ressonância, não tem nada oscilando aqui, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer, certo? É uma função resposta tendo uma performance maior aqui, certo? Um desempenho maior. Ok. Para a gente encerrar a aula de hoje, como eu disse, eu não consegui preparar para hoje as correlações espaciais, mas nós vamos ver mais um comportamento esquisito aqui do nosso Easy em 1D. Apesar de eu ter gritado, não é transição de fase, não é transição de fase, olha só o que vai aparecer aqui agora. Pessoal, nos falta mais uma função resposta. Nós vimos como uma função resposta a capacidade térmica do nosso sistema. Tá? Normalmente a gente chama de função resposta as derivadas segundas da nossa energia livre. Elas vão, tipicamente, ser grandezas que a gente mede em relação à variação de um parâmetro intensivo com que a gente controla o nosso sistema. Então, essa nossa capacidade térmica é uma função resposta porque a energia interna já era uma primeira derivada essencialmente da nossa energia livre. E aí a gente ainda tomou outra derivada. É uma derivada segunda da energia livre. A mesma coisa acontece com a suscetibilidade magnética. A suscetibilidade magnética isotérmica do nosso sistema é uma medida do quanto que a magnetização do nosso sistema reagiu, como que a magnetização reagiu a uma variação do campo externo. Só que a magnetização por si só já é uma primeira derivada da energia livre. Pessoal, eu dividi aqui por N, porque a gente normalmente chama a suscetibilidade térmica como sendo uma grandeza extensiva, tá? Eu não sei como fazer um minúsculo para essa suscetibilidade do mesmo jeito que eu fiz para a energia interna e que eu mal pude fazer para a capacidade térmica. Como eu disse aqui, eu quis pensar num C minúsculo e não maiúsculo. Então aqui explicitamente, essa já é uma letra grega minúscula, eu penso nessa suscetibilidade como sendo extensiva e eu dividi por N só para dizer que eu quero algo por partícula, tá? Então, é um ΔH não da magnetização como um todo, mas sim da magnetização por partícula. Nós temos uma expressão para esse cara aqui, não temos? Tá bom, vamos lá. Pessoal, vamos olhar para a cara dessa magnetização e lembrar que a gente vai fazer ΔH dela. Deixa eu voltar para ela. Pessoal, essa magnetização foi aquele resultado exato que a gente tirou aqui, ó. Seno hiperbólico dividido por raiz do quadrado dele, mais essa exponencial, tá bom? Voltemos à suscetibilidade. A gente vai usar aquela expressão. Tá? Pessoal, aqui eu fiz uma pequena besteira. Eu quis usar um resultado assintótico para fazer uma simplificação e eu fiquei no meio do caminho, tá? Eu vou melhorar isso quando eu editar essas notas de aula no futuro. Eu usei um resultado assintótico e fiquei no meio do caminho porque eu podia ter usado mais. Olha só. Seno hiperbólico, pessoal, de um argumento pequeno é aproximadamente o seu argumento pequeno. Parecido com o seno, tá? As diferenças costumam vir no próximo termo. Teriam sinais diferentes. Mas se você fica em primeira ordem, é a mesma aproximação do seno trigonométrico. Então, como eu vou pensar em campo pequeno, eu poderia fazer exato, tá? Eu tenho o M exato, eu posso fazer tudo exato. Mas eu quero focar a atenção num campo pequeno, porque depois eu vou imaginar o que acontece, ou poderia imaginar o que acontece residualmente. Então eu quis me baseei num texto que usou essa aproximação de argumento pequeno, e não fiz tudo o que eu devia fazer. Olha só, no numerador nós tínhamos um seno hiperbólico de ΔH, e eu disse que para campo pequeno isso é essencialmente ΔH. Tinha raiz do quadrado de um seno hiperbólico de ΔH. Tá bom, pequeno, ΔH, se é quadrado fica assim. Ótimo, maravilha. Só que esse camarada aqui, olha só, ele não depende do campo. Ele não depende do campo. E eu estou dizendo que o objetivo de eu ter feito uma simplificação seria fazer H pequeno. Se o H é pequeno, galera, isso aqui é pequeno comparado com isso.
Eu não estou mexendo em beta, eu estaria preparando uma expansão assintótica para H pequeno. Então, eu já podia ter simplificado muito o meu resultado, porque comparando esse cara com esse, só sobraria esse. Ele não depende de H. O beta não depende de H. E aí, quando eu fizesse o del H, o meu resultado deveria ser essencialmente beta sobre a raiz só dessa exponencial. E vocês vão ver que vai ser isso que vai chegar ali na frente. Só que eu fui inconsistente, perdão, eu só percebi depois. Eu não anulei esse termo em comparação a esse como eu devia ter feito. E aí parecia que eu tinha que fazer uma derivada de um quociente. Aí fiz aquela conta bem mais chata, né, da derivada de um quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. Nem olhem. Vocês vão ver que vai dar aquilo que eu tinha dito. Porque eu só teria, se eu tivesse trabalhado direito, só um H no numerador. A derivada seria trivial. Fiz isso. Aí só quando eu cheguei aqui que eu percebi que eu podia ter tirado esse cara. O resultado é esse, tá, pessoal? Independente de H. Claro, porque seria só o beta pela raiz disso vezes H. Fez um del H, vai dar um termo independente de H. Ó, beta tá aqui. 1 sobre a raiz de E a menos 4 beta-J daria exponencial de menos 2 beta-J no denominador. Vem para cima a exponencial de mais 2 beta-J. Assintoticamente para campo pequeno. Tá bom? Então, desculpem essa confusão desnecessária, apesar de conceitualmente ser trivial. Tá? Então, para H pequeno, vamos abrir isso aqui e ver possíveis expansões? Olha só. Eu sei que isso aqui só vai valer para campo pequeno, só que eu vou expressar não esse resultado geral de H pequeno, eu quero, além disso, considerar o que poderia acontecer com comportamentos relevantes da temperatura. Pessoal, quando a temperatura for para infinito, temperatura indo para infinito é beta tendendo a zero. Quando beta tender a zero, quando beta for muito pequeno, assintoticamente isso aqui vira 1. É uma exponencial de argumento muito pequeno. Só que é assintótico, eu não quero matar. Eu não quero fazer o beta igual a zero e obter zero. Eu só quero ver o termo líder. Então, assintoticamente, para beta tendendo a zero, isso aqui vai para beta, que é 1 sobre kBt. Pessoal, uma suscetibilidade magnética, isotérmica, inversamente proporcional à temperatura. Essa é a lei de Curie, que aparece até no paramagnetismo. Isso aqui é um resultado bem trivial, a gente imaginava isso aqui mesmo. Só que é muito mais interessante se a gente fizer a temperatura indo a zero nesse nosso regime aqui de H pequeno. Temperatura indo para zero é beta muito grande. Beta muito grande tem esse cara, tem essa exponencial. Não há uma simplificação direta aqui, assintoticamente. Os dois termos permanecem. 1 sobre kBt, em termos da temperatura, exponencial de 2J sobre kBt. Isso aqui é o que vale para T tendendo a zero. Pessoal, o que isso aqui está dizendo? Por favor, olhem para isso aqui. Certo? Olha só. Olha uma exponencial dessa temperatura aqui, galera, indo para zero. Esse argumento dessa exponencial está indo para infinito, mas está indo para infinito numa velocidade absurda. Vocês poderiam dizer que até mesmo a lei de Curie já indicava uma divergência da suscetibilidade. Mas olha isso aqui, eu tenho o mesmo comportamento que eu tinha em Curie, para altas temperaturas, fase desordenada, mas numa busca por uma fase ordenada, eu não tenho transição, mas numa busca por fase ordenada, eu tenho uma divergência louquíssima, fortíssima, quando T tende a zero. A suscetibilidade diverge de uma forma fortíssima para T tendendo a zero.
Eu não sei o quanto que vocês se lembram, galera, de análise complexa. Não tem nada complexo aqui. Mas quando a gente tinha exponencial de 1 sobre z em funções complexas, a gente chamava isso de singularidade essencial. Então, lá com variáveis complexas, uma singularidade essencial tem um comportamento extremamente rico, tá? Então, várias expansões assintóticas de integrais malucas, regimes de Sela esquisitas, aproximação WKB, tudo tem a ver com singularidades essenciais. Então, a gente não viu transição, a gente não viu magnetização espontânea, porque a gente viu que para H igual a zero, a magnetização é sempre nula. Só que além daquela inversão de limites e ter aquelas magnetizações induzidas residuais, nós estamos vendo uma divergência absurda da suscetibilidade magnética quando a temperatura fica muito baixa. Na próxima aula, além da gente calcular correlações espaciais no nosso sistema e nós veremos que o comprimento de correlação explode, nós também veremos que a suscetibilidade magnética de um sistema está ligado com flutuações estatísticas da sua magnetização. Então é algo muito interessante. A magnetização vai ser nula, só que ela flutua com uma variância cada vez maior. A magnetização média é nula, só que as flutuações dela explodem. O sistema é hipersensível em algum sentido, tá bom? Então essa divergência exponencial da minha suscetibilidade quando o t tende a zero é um sinal de que não tem transição de fase nesse anel 1D, mas aponta para algo esquisito. Esse algo esquisito se manifesta em outra topologia, quando você vai para o modelo de Ising em 2 dimensões ou mais, que aí efetivamente vem uma transição de fase. É que, repara, a dimensão não é uma grandeza contínua, mas é como se o seu sistema topologicamente estivesse querendo manifestar a transição de fase. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso, sobre essa divergência, sobre essas flutuações da magnetização explodirem na próxima aula. Era só isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.